Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que prazer, alegria de nós estarmos mais uma vez aqui juntos para aprendermos da palavra do Senhor. Hoje é a lição de número 10. Hoje nós falaremos dos profetas, o ministério profético durante a reconstrução de Jerusalém, Ageu e Zacarias. Hoje se inicia a lição de número 10, quarto bimestre da sala dos adolescentes. Então, para nós é um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez nessa maravilhosa aula da EBD. Já partiremos para o texto áureo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, e para a repreensão, e para a correção, e para a instrução na justiça, e para o homem, e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, já neste texto áureo, nós temos aqui uma palavra poderosa e maravilhosa. A leitura bíblica, os irmãos depois estarão lendo na classe com os adolescentes, Ageu capítulo 1, versículo 2, versículo 6 e versículo 9. Depois Zacarias capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 8, parte B, capítulo 8, versículo 3 e 22. Partiremos neste momento para a introdução. Nesta lição aprenderemos como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar e exortar o povo a retornar à construção do templo em Jerusalém, com promessa de grande bênção e para a nação de Israel. Então, já nessa introdução, nós podemos identificar que a missão de Ageu e de Zacarias era de incentivar o povo a trabalhar na obra de Deus. Então, que nós sejamos incentivadores de pessoas para trabalhar na obra de Deus. Nesta ocasião, quando o povo voltou ali do cativo, eles estavam meio desanimados, meio assim, sem ter o que fazer, sem jeito de fazer a obra. Então eles começaram a cuidar da sua casa, cada um foi construir a sua própria casa, a sua propriedade, foi cuidar do que era seu. E acabou com isso deixando a obra de Deus de lado. Então esse estudo que nós iniciamos no dia de hoje, nós vamos ver que o mais importante é nós cuidarmos da obra de Deus, e nisso Deus ele vai cuidando de nós, vai cuidando da nossa casa, dando condições para nós, com suas bênçãos, de nós também cuidarmos da nossa casa, da nossa família. Mas primeiramente nós precisamos aplicar o nosso coração na obra de Deus. Então, partiremos agora para o tópico de número 1. Ageu, o profeta da reconstrução. Ageu foi um profeta pós-exílio babilônico, e o seu ministério foi útil tanto para a repreensão como para encorajamento do povo de Deus no período de reconstrução do templo. Então a mensagem de Ageu foi uma mensagem que trouxe ao povo uma repreensão, a qual esta repreensão gerou no povo um despertamento. Então a intenção da repreensão é gerar em nós um despertamento para a obra de Deus. E também foi o profeta da reconstrução. Tanto ele repreendeu o povo, para que o povo deixasse de trabalhar só pelas suas próprias coisas, mas trabalhar pela obra de Deus. E ele foi um profeta de encorajamento. Então nós precisamos encorajar os nossos amigos, os nossos irmãos. Sempre haverá entre nós
aqueles que estão meio fraco, meio cansado, meio desanimado. É nesse momento que nós precisamos repreender e trazer uma esperança para o coração dessas pessoas, os encorajando, mostrando para eles o que é importante fazer a obra de Deus. As dificuldades pelas quais passavam naquele momento fizeram com que a obra da reconstrução da casa de Deus em Jerusalém fosse interrompida. E ao invés do povo reivindicar o direito que os autorizava a reconstruir, dedicava-se ao cuidado de seus interesses pessoais e desculpavam-se dizendo que ainda não era tempo certo de reerguer o templo. Então, o que nós observamos hoje, que muitos ainda estão dizendo, mas não é o meu tempo ainda, não chegou a hora ainda. E a Bíblia nos orienta para nós fazermos a obra de Deus em tempo e fora de tempo. Então, qual é o tempo de fazer a obra de Deus? O tempo de fazer a obra de Deus é o hoje. Hoje é o tempo oportuno para realizar a obra de Deus. Não importa a situação financeira a qual se encontra o país, a nação, não importa a situação política, se está em guerra ou se está em paz, em todo tempo é tempo de realizar a obra de Deus. E quando nós aplicamos o nosso coração a realizar a obra de Deus, Deus também da mesma forma, Ele aplica o teu coração a nos abençoar, a suprir a nossa necessidade. Então, não é crise, não é problema que vai nos impedir de realizarmos a obra de Deus. Então, naquele tempo, o povo começou a olhar para as dificuldades. E a Bíblia nos orienta que aquele que olha para o vento, ele nunca vai semear a sua semente. Ele não vai lançar a sua semente em terra, com medo do vento. Então, pode estar lá o vento forte, a tempestade, nós devemos sempre estarmos semeando, jogando a boa semente na terra, né? Fazendo a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, naquele tempo, eles pararam a reconstrução, foi interrompido por dificuldades, né? Essas atitudes, além de desagradar a Deus, revelam a ingratidão, inversão de propriedades e o desprezo para com o povo, e o desprezo do povo para com a obra divina. Então, diante dessas atitudes que o povo de Israel tiveram, ficou claro aqui o desprezo e a ingratidão. Ingratidão porque Deus tirou eles da terra da servidão e os levou de volta à sua terra, com a missão de restaurar o templo, restaurar a cidade, a missão de reconstruir o muro. Porém, eles, quando já estavam na sua terra, ao invés de trabalharem na obra do Senhor, ficaram desanimados. Então, por isso, Deus levanta a figura do profeta Ageu para trazer encorajamento a todo o povo de Israel, a qual estava voltando ali do cativeiro. Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Deus, por amor, enviou Ageu com uma mensagem de repreensão. Nem toda repreensão ela é para o mal, mas é sempre para o bem. Quando Deus nos repreende, é Deus querendo o nosso bem. Deus jamais vai nos repreender querendo o nosso mal. Não, é sempre querendo o nosso bem. Então Deus enviou o profeta Ageu com uma mensagem de repreensão, encorajamento, a fim de levá-los ao arrependimento. Ageu 1:8, 1:8 a 11. E a obediência à sua vontade. Então era de extrema importância que o povo voltasse a obedecer à voz de Deus.
voltasse a ouvir as instruções de Deus. E é tão maravilhoso quando nós ouvimos a instrução de Deus que nós buscamos nos corrigir através da palavra de Deus. Infelizmente o povo, felizmente o povo se arrependeu. Então aqui nesse parágrafo, felizmente o povo se arrependeu e obedeceu à voz de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nesse texto, o povo se arrepende e ouve a voz de Deus, priorizando então a reconstrução do templo. As palavras de Deus pelo profeta animaram e encorajaram os israelitas a não desistirem, pois o trabalho realizado por eles seria recompensado com bênção. Então, todo o trabalho que nós fazemos na obra de Deus, esse trabalho não é vão no Senhor. É livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus sempre vai recompensar o seu povo por trabalhar para Ele. Então, vale a pena nós aplicarmos o nosso caminho na obra do Senhor, aplicar a nossa vida a fazer a obra de Deus. Então, a promessa de Deus é que ia recompensar o povo com bênção, não somente naquele momento, mas também no futuro glorioso. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 1, versículo 12. E também no capítulo 2, versículo 9. Então nós percebemos que diante do desânimo do povo, da insatisfação do povo, Deus levanta Ageu para encorajamento e para reconstrução do templo. Isso ficou bem claro para nós aqui neste primeiro tópico. Agora nós partiremos para o tópico de número 2, a mensagem profética de Zacarias. Ageu e Zacarias foram profetas quase que no mesmo período. Então nós podemos observar que tanto Ageu quanto Zacarias, a mensagem central é basicamente a mesma. Deus usando também Zacarias para chamar a atenção do povo, e Deus ainda usa Zacarias um pouco além, para também profetizar a vinda do Messias, o Salvador de todo mundo. Então, a mensagem profética de Zacarias, tópico 2. O profeta Zacarias inicia seu ministério pouco depois de Ageu, seu companheiro. Sua primeira mensagem divina foi convocar o povo ao arrependimento e deixar os seus maus caminhos e voltar para Deus. Nós observamos que Deus sempre está chamando o seu povo em cada período de tempo. Em cada tempo, Deus levanta um profeta para chamar o seu povo para o arrependimento, ao arrependimento. Porque Deus sempre quer estabelecer um relacionamento com o seu povo. E esse relacionamento só é estabelecido através do arrependimento. Quando nós arrependemos, voltamos para Deus, pedimos perdão para Deus pelas nossas falhas, então Deus, ele volta a ter conosco, ou seja, nós voltamos a ter com Deus novamente o relacionamento entre pai e filho, entre criador e criatura. Então nós podemos observar que Deus sempre quer estabelecer um relacionamento íntimo com o seu povo.
Então, Zacarias profetiza. A mensagem de Zacarias foi convocar o povo ao arrependimento e deixar os seus maus caminhos e voltar-se para Deus. O povo é exortado a não imitar os exemplos de seus pais. Aí há muitos dizem assim, eu vou seguir a tradição dos meus pais, eu vou ser como os meus pais. Nem sempre os nossos pais andaram pelo caminho do Senhor. Agora, graças a Deus, glória a Deus, são aqueles pais que andam no caminho do Senhor e ensinam seus filhos no caminho do Senhor. Esses filhos são abençoados por Deus, duas vezes abençoados por ter os seus pais temente a Deus e por andar no caminho do Senhor. Mas nem sempre, nem toda a família haverá pais que são temente a Deus. Então, a exortação de Zacarias é para que o povo não seguisse o exemplo de seus pais que foram infiéis a Deus. Então Zacarias exorta o povo a não imitar o exemplo de seus pais, os quais, ouvindo a palavra de Deus, não se arrependeram e permaneceram em seus pecados, sofrendo assim as consequências da desobediência. Zacarias 1:2 e depois Zacarias 4, versículo 6. Zacarias teve várias visões e profecias com o propósito de encorajar, trazer ânimo e esperança ao povo judeu no trabalho da reconstrução do templo. Deus ainda prometeu ao povo a sua presença, consolação, perdão, prosperidade e proteção, além de bênção para aquele momento e para o futuro, prenunciando a vinda de Jesus, o Messias, com o seu reino glorioso, a esperança da salvação a todos os povos que o recebessem. Olha que palavra maravilhosa. Então Zacarias teve ainda esta missão de profetizar, de anunciar a vinda gloriosa do Messias, o Salvador do mundo, para todos os povos que aqueles que o recebessem. Como João disse, né? Todo quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Então, todo aquele que recebe Jesus como Salvador, Deus lhe dá o poder de ser chamado como Filho de Deus. Então, em Jesus Cristo, ele transforma nós de criatura para filho de Deus. Agora, além de Deus ser o nosso Criador, ele também é o nosso Pai em Cristo Jesus. Ele nos recebe como filho, não somente como uma simples criatura, né? Então partiremos para o tópico de número 3. A necessidade da voz profética em nossos dias. Essa necessidade dessa voz profética é para trazer correção, para trazer ali para que o povo volte para Deus. Não é para nós sairmos aí correndo atrás de profeta, tem um profeta na esquina, tem outro ali, não é nada disso. A profecia, ela é para nos corrigir. Deus, através da profecia, ele também nos traz palavra de bênção, mas a palavra central da profecia é para nos corrigir. Então, o profeta que está aí só profetizando bênção, 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 é bom nós tomarmos um pouco de cuidado. Então, nós podemos observar que no livro de Ageu, quanto Zacarias e outros profetas, a qual nós já estudamos, além da palavra de repreensão, Deus traz a palavra de bênção. Então, a palavra de Deus, ela nos repreende para nós voltarmos para Deus.
depois que nós voltamos para Deus, então Deus assim traz a palavra de bênção. E o próprio Jesus diz: se a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser, vos será feito. Então, para que as bênçãos de Deus cheguem sobre a nossa vida, é necessário que a palavra de Deus ela esteja habitando sobre a nossa vida, ela esteja dominando sobre a nossa vida, ela esteja nos direcionando para Deus. Somente assim nós gozaremos de todas as bênçãos de Deus. Então nós não precisamos sair aí correndo atrás de profeta para recebermos profecia de bênção. Mas se nós buscarmos aí obediência à palavra de Deus, automaticamente as bênçãos, as promessas de Deus que estão contidas neste livro serão sobre a nossa vida. Então, nós podemos observar que Deus repreende e também abençoa ao mesmo tempo aqueles que se voltam para Deus, aqueles que não recebem a palavra da correção, tem para eles cativeiro, assim como o povo de Israel não recebeu lá atrás a palavra de correção. Então Deus falou: pela dureza do vosso coração, vocês vão para o cativeiro, vão ficar ali 70 anos, até se arrependerem. Então partiremos agora para o tópico de número 3 e falaremos sobre a necessidade da voz profética em nossos dias. Em lições anteriores, estudamos a importância do ministério profético, mensagem vinda diretamente de Deus com o propósito de alertar. A mensagem que vem de Deus, ela sempre terá na nossa vida um propósito. A mensagem de Deus, ela não virá assim aleatoriamente, de qualquer maneira, não. É com um propósito de alertar sobre o desvio que o povo estava cometendo, chamá-los à obediência e trazer encorajamento, consolação e uma direção em meio a dificuldades da vida. Esse é o propósito fundamental da profecia, da mensagem de Deus. Ela é corretiva. E muitas vezes, quando ela vem de uma forma punitiva, ela é para nos corrigir, para que nós possamos gozar das bênçãos do Senhor, porque Deus, ele tem prazer em abençoar o seu povo, em derramar a sua bênção, em curar o seu povo, que o seu povo seja próspero na terra. Então tudo isso envolve a obediência à palavra de Deus. As mensagens dos profetas ainda falam nos dias de hoje e precisamos atentar para cada uma delas. Necessitamos entender a vontade de Deus, assim como antigamente. Ele continua a nos alertar para que não nos desviemos do caminho proposto pelas Escrituras. Então a mensagem profética ela deve sempre mostrar o caminho, né? Para nós não desviarmos do propósito de Deus já estabelecido pela Escritura Sagrada, pela palavra de Deus, né? Devemos atender ao chamado, denunciar todo e qualquer tipo de pecado e engano, e não concordar com os falsos profetas e maus pregadores, e não deixar de agir para o bem daqueles que são oprimidos por essa sociedade injusta e desigual. Então nós não podemos aceitar qualquer tipo de profecia ou qualquer tipo de pregador. A palavra de Deus diz para nós provarmos o Espírito. E a palavra de Deus diz que Deus ele testifica no nosso coração que aquela palavra que está sendo entregue pelo profeta, ela é verdade.
Então, por isso é importante nós buscarmos de todo o nosso coração o dom de interpretação. Quando nós buscamos esse dom, o profeta de Deus é usado para falar conosco e nós conseguimos discernir a profecia, se ela é de Deus, e conseguimos interpretar aquilo que Deus está querendo falar conosco. Então nós não podemos, devemos atender o chamado e denunciar. Nós não podemos aceitar, nós temos que denunciar qualquer tipo de pecado. Que pecado para Deus é pecado, não existe pecadinho ou pecadão. Aquele que rouba uma agulha ou rouba 1 milhão, para Deus é o mesmo pecado. Então, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, engano é engano. Então, essas coisas nós não podemos concordar. Que o perdão ajuda e o amor ao próximo sejam os fundamentos das nossas ações. E que as mensagens dos profetas possam ecoar em nossa geração por meio de nossas palavras e atitudes. Embora a palavra seja importante, mas a atitude, tem um ditado popular que o exemplo ele arrasta. O exemplo arrasta a multidão. Então não adianta nós falarmos que somos homens de Deus, mas quando nós saímos da igreja, nós praticamos todo tipo de injustiça, não amamos o próximo, não estendemos a mão ao próximo, negligenciamos a palavra de Deus e o amor de Deus manifesto na nossa vida. Então isto não é atitude de um servo de Deus. Então, as profecias, mensagem precisa ecoar em nossa geração por meio das palavras, e as gerações precisam olhar para as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo em nossos dias. Em nossos dias, diante de tanta corrupção e pecado, percebemos que as pessoas se afastam cada vez mais de Deus. Por que se afastam? Por causa das más atitudes, dos maus exemplos. A Bíblia nos orienta a sermos pessoas de bons exemplos. Paulo apóstolo disse: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, para nós dizermos esta palavra, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, nós precisamos andarmos em conformidade com a palavra de Deus, protestando contra o pecado, o mau uso da palavra de Deus, o mau uso dos dons que Deus nos concede. Por isso vem o termo protestante, porque nós protestamos contra o pecado, contra as coisas erradas. Por isso nós somos chamados de crentes protestantes, né? Aí fica aí este termo. Mas nós estamos protestando para uma coisa boa, para que o povo se arrependa e ande nos caminhos do Senhor. Precisamos pregar o evangelho que salva, regenera e transforma, bem como viver os ensinos das Escrituras para que o povo se arrependa de seus pecados, conheça e entenda a vontade de Deus. Então nós podemos observar em Ageu e também em Zacarias a vontade expressa de Deus, que era o arrependimento do povo, para que o povo voltasse para Deus, a reconstrução do templo em Ageu e o arrependimento em Zacarias. Então, os dois profetas trabalhando junto por um propósito de trazer o povo para Deus, trazer o povo a entender a vontade de Deus. E quando nós entendemos a vontade de Deus, então Deus começa a revelar a nós o seu propósito.
Aí onde é um chamado para pastor, outro chamado para profeta, outro chamado para levita, e assim Deus vai distribuindo os seus dons entre o povo, quando o povo entende a vontade de Deus e volta para Deus e continua andando em seus caminhos. Partiremos agora para a conclusão. Então ficou bem claro aí nesta lição a vontade de Deus sobre a vida de Ageu e Zacarias, sempre trazendo a mensagem de reconciliação com Deus. A lição que acabamos de estudar nos faz olhar para o passado do povo de Israel e aprender com seus exemplos. Tem um ditado que diz: é melhor aprender com o erro dos outros do que errar para aprender. Então é observando o erro dos outros para que nós não cometemos o mesmo erro. Se tem alguém errando na igreja, entre os jovens, entre os adolescentes, você também não vai errar como eles. Você sábio, inteligente, cheio do Espírito de Deus na sua vida, o que você vai falar? Não, aquele está errando, eu vou ajudá-lo a encontrar o caminho novamente, a encontrar o propósito de Deus novamente para a sua vida. Então é observando o erro dos outros para não errarmos igualmente e sofremos as mesmas penalidades que eles vão sofrer. Por exemplo, o povo de Israel que errou, deixando Deus para adorar Deus estranho, foram para o cativeiro e sofreram ali a punidade, sofreram ali toda a vontade de Deus em punir o seu povo, não para o mal, mas para o bem. Deus puniu ali o seu povo para o bem, para que o povo se arrependesse. Então, nós observando isso, nós também não vamos cometer o mesmo erro que esse povo cometeu e sofrer ali as penalidades da lei do Senhor. Então, grave esse ditado: é melhor aprender com o erro dos outros do que errar para aprender. Já estamos terminando, precisamos pregar, isso nós já lemos, estamos aqui na conclusão, né? Então a lição que acabamos de estudar nos faz olhar para o passado do povo de Israel e aprender com seus exemplos. Além de nos ajudar a avaliar como está o nosso comportamento com Deus, suas orientações, que possamos meditar na palavra do Senhor Jesus, que diz: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Espero que os irmãos possam ter compreendido aqui um pouco desse estudo, desta palavra maravilhosa, que nós chegamos à conclusão que Deus sempre quer estabelecer com o seu povo aliança eterna. E para isso, nós precisamos nos arrepender e voltar para Deus, sempre olhando o exemplo daqueles que erram, daqueles que erraram no passado, para não cometermos o mesmo erro e não sofrer a punidade da mesma forma. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos instrua em toda sabedoria e inteligência para a compreensão da palavra de Deus. E assim, Deus te abençoe, Deus te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.